Olá, pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma videoaula, tá? Uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos, certo? Sobre a industrialização brasileira. Então, hoje nós iremos continuar, concluir o livro 6 com o capítulo 7, certo? Então, relembrando um pouquinho o que a gente estudou na última aula, que foi anterior à nossa avaliação online mensal, certo? Onde nós estudamos os primeiros aspectos da industrialização brasileira, né? Então, sabemos a partir do que a gente estudou que a industrialização brasileira ela foi tardia, ou seja, ela foi um pouco atrasada em comparação aos outros países, principalmente os países da Europa, tá? Sabemos que a Revolução Industrial, né, o estopim da industrialização no mundo, teve o seu berço na Inglaterra, certo? Que fica na Europa. E, consequentemente, após esse momento, essa industrialização foi se espalhando pelo mundo. Mas, infelizmente, o Brasil foi um país que essa industrialização chegou bem atrasada, tá? Bem tarde. Principalmente motivado por quê? Pelo Brasil ser um país onde sua economia, e até hoje ainda, é muito baseada no agronegócio, na agropecuária, né? Então, dava-se prioridade aos aspectos econômicos relacionados à produção de vegetais e à criação de animais, tá? Então, um país que tem sua economia mais baseada nos aspectos agropecuários, mostra que esse país ele não é um país tão desenvolvido economicamente, como é o caso do nosso Brasil, que nós estamos no patamar ainda em desenvolvimento, tá certo? Então, nós vimos as bases, né? Como podemos dividir as indústrias, onde nós temos as indústrias de base, que é justamente aquela indústria onde vai fabricar produtos mais rústicos, né? Fazer uma transformação básica na matéria-prima, como, por exemplo, a indústria petroquímica, né? Sabemos que a indústria petroquímica, ela retira, né, do natural, da parte mais da natureza, o petróleo. E esse petróleo, nessa indústria, ele não é tão transformado ainda, né? Eles só retiram a matéria-prima. Então, a indústria petrolífera tem como aspecto ser uma indústria de base, tá? Entre outros minerais que algumas outras indústrias também retiram, certo? Nós temos também as indústrias de bens intermediários, que são aquelas que fabricam elementos que vão ser utilizados em outras indústrias, como, por exemplo, que eu citei na aula anterior para vocês, os pneus, né? Eles são elementos fabricados nas indústrias intermediárias. Por quê? Porque eles vão ser utilizados na indústria de bens de consumo. Mas em que, professora? Na criação, né? Na fabricação dos carros, dos automóveis, de diversos tipos, formas de se locomover, né? Ônibus, caminhões. Então, os pneus são feitos na outra indústria intermediária e depois, posteriormente, vai ser utilizado na indústria de bens de consumo. Quando nós falamos em indústrias de bens de consumo, nós podemos dividir elas em não duráveis e nas duráveis, tá? Então, as duráveis, elas vão ter uma vida útil bem maior, como podemos citar, por exemplo, os automóveis, né? Os móveis das nossas casas. Então, eles têm uma vida útil maior do que as não duráveis. Já a indústria de bens não duráveis de consumo é justamente aquelas que fabricam, por exemplo, os alimentos, né? Os alimentos que são rapidamente consumidos, né? E chegam ao seu fim. Tecidos também entram nesse meio, entre outros. O Brasil ele tem grande destaque na produção, né? Na questão da indústria relacionada aos minerais, tá certo, pessoal? E nós podemos dizer que a industrialização brasileira, ela teve o seu aumento, o seu destaque, o seu desenvolvimento, principalmente no governo de Getúlio Vargas, tá? Na década em que Getúlio Vargas foi o presidente do nosso Brasil, foi aquela em que a indústria brasileira mais se desenvolveu, certo? Então, ele teve uma grande importância nesse contexto econômico brasileiro. Depois veio o governo de Juscelino Kubitschek, que também foi de grande importância. Por quê? Porque ele conseguiu trazer muitas indústrias estrangeiras para o território do nosso Brasil, tá?
e, consequentemente, as nossas indústrias aumentaram. Então, desde essa época, nós percebemos que as indústrias brasileiras elas estão mais ligadas à produção agropecuária, né? Elas se desenvolvem mais em direção a esses produtos. Indústrias direcionadas, por exemplo, à mineração, indústrias destinadas para a produção do café, indústrias destinadas para a utilização da cana-de-açúcar. Então, as nossas indústrias estão mais ligadas a esses fatores mais da agropecuária, da agricultura, certo? E nós hoje iremos continuar esse conteúdo, mas dando ênfase em outros aspectos. Aula de Geografia para o 7º ano A, o 7º ano B, que o nosso conteúdo em si hoje vai ser sobre a concentração e a desconcentração industrial. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, vocês podem acompanhar no livrinho 6 de vocês, tá? O capítulo 7, a parte mais ao fim, certo? No roteiro eu passei as páginas que vocês podem acompanhar. Vamos lá, pessoal. Então, de início, eu trouxe aqui para vocês 2 mapas, certo? Mostrando justamente esse processo de concentração das indústrias brasileiras. Onde, no primeiro mapa, vocês podem observar que nós não temos um grande número de indústrias ainda, tá? Mas podemos observar, ó, como está destacado aqui, que na região sudeste é aquele local, é aquela região em que se concentravam a grande maioria das indústrias brasileiras. E se a gente analisar ainda mais, nós iremos perceber que em todo o litoral, né, a parte mais do litoral brasileiro, são as parcelas do território brasileiro onde existe mais a presença de indústrias, certo? Justamente pela proximidade, pela facilitação da proximidade dos oceanos, onde ficaria mais fácil de mandar os produtos produzidos para o exterior, por exemplo. Esse primeiro mapa aqui nos mostra as partes dos estabelecimentos fundados antes de 1969, tá certo? Então, como as cores nos representam, né? Podemos dizer que naquelas cores mais escuras são os locais onde tem o maior número de indústrias, tá? E à medida que a cor vai ficando mais clara, é à medida que os estabelecimentos industriais vão diminuindo, tá certo? Então, olhe só aqui na região sudeste, a grande quantidade de indústrias, mesmo nessa época lá atrás, de 1969. Esse outro mapa já é mais recente, onde nos mostra os elementos de 1995, tá? Esse segundo aqui à direita. Então, nós podemos observar que as indústrias brasileiras, elas já se espalharam pelo território, certo? Mas não podemos deixar de enfatizar que continua sendo o foco das indústrias nesse momento a região sudeste. Olhem só a quantidade de indústrias nessa parcela do território brasileiro. E o litoral brasileiro continua também tendo um grande número de indústrias, né? A grande quantidade de indústrias no nosso território, tá? Então, olhem só a diversificação das indústrias brasileiras em 1995, tá? Então, vamos lá. O espaço geográfico está em constantes transformações. E no decorrer dos anos, as características da industrialização brasileira foram transformadas. Dentre os fatores passíveis de transformação no contexto da industrialização brasileira, destaca-se o processo de concentração industrial. É justamente o que estava sendo demonstrado naqueles 2 mapas lá, tá, pessoal? Quando a gente fala em concentração e desconcentração industrial, tá? Nós podemos identificar que existem fatores que vão fazer que as indústrias se concentrem mais em uma região e existem outros fatores que vão fazer, tá, com que essa indústria seja desconcentrada, né? Esse grande número. Aqui eu trouxe para vocês, certo? Outro mapa já mostrando a distribuição espacial da indústria em 2016. Então, podemos observar que é um dado recente, né? Nós estamos em 2020 e fazem apenas 4 anos, tá certo? Então, os números de empresas espalhados em todo o território brasileiro, tá? Como já estava mostrando uma grande distribuição dessas indústrias, né? Elas se espalharam pelo território brasileiro, mas o foco não deixou de ser a região sudeste e sul. Olhem só a quantidade de indústrias aqui, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Santa Catarina, Paraná, um grande número de indústrias, tá?
Então, quais são os fatores locacionais que fazem essa concentração ou desconcentração dessas indústrias? Na construção do espaço geográfico, os fatores locacionais são considerados vantagens competitivas entre as diferentes unidades da federação, que se utilizam da existência desses recursos para atrair investimentos do setor industrial e, com isso, promover crescimento econômico. Então, quando a gente fala em fatores locacionais, são justamente os fatores dos espaços, né, dos locais. É citado aí as unidades federativas, vamos dizer os estados. Então, o que é que aquele estado vai ter para atrair aquelas indústrias para o seu espaço geográfico, né? Então, eles têm que ter alguns motivos. Então, vamos ver quais são. Fatores de concentração industrial. Historicamente, a concentração regional intensificou-se ainda mais com a entrada de indústrias estrangeiras no Brasil, dado que essas empresas alocavam seus circuitos produtivos nos locais em que a infraestrutura necessária já havia sido implementada. Então, as indústrias, elas procuravam e até hoje procuram locais que tenham uma infraestrutura básica que faça ou possa favorecer, né, a sua produção, certo? Então, quando a gente fala em infraestrutura, podemos falar em diversos aspectos, como rodovias, né, hidrovias, questões mesmo de localidade, de infraestrutura de espaços possíveis, né, e que possam ser utilizados nessas produções. As infraestruturas de transporte, olha só o que eu falei para vocês, a questão das rodovias, né? Para circular nas rodovias, nós temos que ter uma infraestrutura de transportes legais. Como as redes de rodovias, né, os portos e aeroportos, são um importante fator de concentração industrial, uma vez que a construção e a manutenção dessas infraestruturas são responsabilidade do poder público, tá certo, pessoal? Então, o poder público, né, os governantes dos estados, das cidades, dos municípios, são aqueles que vão governar essa infraestrutura, que ela será um atrativo ou uma repulsão para as indústrias se localizarem nesses territórios, nesses espaços geográficos, tá? Observou-se, após a segunda metade do século XX, o processo de desconstrução ou desconcentração industrial no contexto brasileiro. Nesse fenômeno, o número de indústrias nos grandes centros fica estagnado. Assim, as indústrias optam por se instalarem nas regiões tradicionalmente menos industrializadas, tá? Então, chegou a um momento em que os grandes centros urbanos já não tinham mais espaços para essas indústrias se localizarem. E, consequentemente, elas fizeram um movimento de procurar espaços em cidades mais do interior, tá? Cidades onde não tinha essa grande ocupação e que teriam mais espaço para a sua produção e também para o escoamento da sua produção, dos seus produtos elaborados, tá certo? Entre os fatores que motivam a desconcentração industrial, destacam-se a renovação de estruturas de transporte em alta velocidade, a guerra fiscal entre diferentes localidades que oferecem alteração nas vantagens competitivas, a saturação do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas, o aumento do custo da instalação das indústrias nas áreas de industrialização mais antigas, tá? Então, vamos analisar cada fator aí que motivam essa saída, né, dessas indústrias, dessas áreas. Primeiro, fala sobre a renovação. Então, nós temos, os governantes têm que fazer um processo sempre de melhoramento dos tipos de transporte dessas cidades ou desses estados, tá? Geralmente melhorando para que seja em alta velocidade, ou seja, essa produção ela será enviada, né, escoada, vamos dizer assim, com a maior rapidez, com a maior velocidade. Então, consequentemente, será um processo de maior lucro para essas indústrias. Aí fala sobre a guerra fiscal entre diferentes localidades que oferece alteração das vantagens competitivas.
Podemos dizer que guerra fiscal é justamente essa questão de uma cidade dar imposto mais barato do que a outra, aí a outra vai lá, diminui o imposto, e consequentemente vai haver aquela guerra, né? Uma guerra que não é de armada, vamos dizer assim, mas com objetivos de diminuir esses impostos e fazer com que as indústrias elas vão para lá. É justamente uma guerra fiscal. A saturação do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas, vamos dizer que não tem mais empregos, né? Não tem nessas áreas mais disponíveis trabalhos e, consequentemente, eles vão procurar mais o interior em busca de mão de obra também. O aumento do custo das instalações nas áreas de industrialização mais antiga. Então, por exemplo, em São Paulo, né? Em São Paulo, como a região mais antiga de industrialização, da presença de indústrias, lá, consequentemente, até hoje, vão ser áreas que serão mais caras para construir, né? Elaborar indústrias, tá certo? Então, são áreas bastante caras, né? São impostos caros, transporte caros. Então, consequentemente, eles irão procurar também áreas que tenham um custo menor. A indústria de transformação, tá? Voltando aqui. Do espaço, tá? Indústria e transformação do espaço. Então, como já diz aí, quando uma indústria ela vem se concentrar em uma região, em uma área, consequentemente, irá acontecer uma transformação do espaço ali que existia, né? Uma transformação muito grande. Assim, a indústria se consolida como um importante fator de transformação do espaço geográfico, interferindo de maneira positiva na modernização e melhoria das estruturas de transporte e distribuição de energia elétrica, e na efetivação de novos fluxos migratórios, que permitem manter o território nacional em diferentes dinâmicas de interação. Certo? Então, como eu disse a vocês, muitas coisas, muitos aspectos daquelas áreas vão ser transformados, né, para receber essas indústrias, né? Não sei se vocês conhecem, por exemplo, aqui em Rio Largo, né? Na região próxima aqui à BR, nós temos algumas indústrias vindo, né, se localizar nessa área e, consequentemente, aquele espaço está sendo muito transformado. Onde antes era só a presença de, vamos dizer, cana-de-açúcar, né, para a produção do açúcar, de seus derivados. Aquele espaço todo foi transformado para se adequar a essas indústrias, né, rede elétrica, ruas, vias também foram construídas próximos, né, entre outros aspectos relacionados a esse contexto industrial. Aqui eu trouxe para vocês um desenho, tá? Retratando justamente essa transformação do espaço. Então, nós temos na primeira imagem um espaço, vamos dizer assim, mais natural, né? Nós temos a segunda imagem ainda com esse espaço, mas no momento em que chega a indústria, olhem só, o processo de industrialização, o que é que aconteceu? Foi retirada a vegetação para a criação de rodovias, de vias, né? Foi construídos dutos, vamos dizer assim, né? Encanações que levam os dejetos da indústria para o rio e, consequentemente, muita poluição. Então, muita transformação. Essas transformações não são só positivas, em grande parte são negativas, tá, pessoal? Então, é um processo muito doloroso, vamos dizer assim, muito prejudicial para o meio natural. A fragmentação da indústria. O setor industrial tem um importante papel na composição da receita brasileira, apesar de não ser o setor que mais movimenta a economia do Brasil em termos de valores financeiros. Ele é parte primordial da organização econômica do país. Tá? Então, o setor da indústria ele é importante economicamente, mas como eu disse a vocês, a economia brasileira ela ainda é muito baseada no agronegócio, né? Na agropecuária, na exportação desses produtos agrários, né? Então, a nossa economia é mais baseada nisso, que é justamente o que mostra que é um país ainda não desenvolvido, né? Ainda está no processo de desenvolvimento. O processo de desindustrialização, tá? No Brasil, desde o final da década de 1980, o Brasil tem passado por um processo de diminuição de sua atividade industrial,
em comparação com as décadas de 1970 e 1920. Em compensação, o setor de serviços tem aumentado sua participação do PIB nacional, em um fenômeno conhecido como processo de desindustrialização, tá? Então, o PIB nacional, ele vem se modificando, né? Aumentando a participação da indústria no processo da criação desse PIB. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que tem um semelhante no livro de vocês, que mostra justamente a evolução da participação da indústria de transformação no PIB em percentual de 1947 a 2014, certo? Então, com o JK, podemos observar aqui, ó, o lema de 50 anos em 5. Olha só o aumento da indústria nesse momento. Nós tivemos o regime militar, que infelizmente trouxe uma pequena queda para a nossa industrialização. Isso no governo de JK. Aí, no período militar, a indústria, o processo da participação da indústria no PIB foi aumentando, certo? Quando chegou em 1985, chegamos ao número de 21,8 percentual do PIB brasileiro sendo composto pelas indústrias. Aí, neste momento, nós tivemos uma queda. Foi justamente entre o governo de Sarney e o governo de Collor, né? Que teve todo aquele processo de impeachment e grandes problemas econômicos para o Brasil. Aí subiu novamente e caiu, chegando ao plano real, a nossa moeda que nós utilizamos hoje. E ele segue no processo de caída no governo de FHC, de Fernando Henrique Cardoso, tá? E cresce aqui nesse momento em 2003, no governo de Lula, né? Então, ele teve uma pequena queda e só teve a cair até o governo de Dilma, que foi justamente esse último período de crise em que o nosso Brasil teve, né? Infelizmente. Então, diminuiu bastante. A participação em 2015, por exemplo, chegou a 11,4% da participação da indústria no contexto do PIB brasileiro. A desindustrialização não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Ela está ocorrendo em diversas partes do mundo. E por ser considerado um processo natural, fruto da inserção das tecnologias como meios de produção, tá? Então, existe esse processo não só aqui no Brasil, mas mundialmente, tá certo, pessoal? A desindustrialização está ocorrendo em um ritmo mais acelerado no Brasil, infelizmente, se comparado com os outros países da Europa. Isso ocorre porque, enquanto nos países europeus está havendo uma substituição da atividade industrial pela atividade do setor de serviços, tá? Então, nesses países europeus está havendo essa troca, né? As atividades industriais estão dando lugares ao setor de serviços. Um reflexo negativo da desindustrialização, sobretudo nos países em desenvolvimento, que é o caso do nosso Brasil, tá? É o aumento do desemprego. Então, hoje, na atualidade, nós temos altas taxas de desempregados no nosso Brasil. Isso é um problema muito grande, tá? Com a diminuição da produção industrial, diminui também os empregos desse setor, sem que haja um redirecionamento dessa mão de obra para outros setores da economia. O resultado é uma taxa de desempregados mais alta, tá? Há pouco tempo, nós tivemos um problema, tá? Onde muitas indústrias na produção da carne, de frango, lá da região sul, muitas chegaram a fechar suas portas devido à não exportação, né? Não estarem exportando mais para a Europa. Um momento em que a Europa não quis mais comprar. Então, muitas indústrias terminaram fechando e, consequentemente, um grande número de pessoas perderam seus empregos, tá? Infelizmente. Mas a Europa resolveu voltar a comprar e, consequentemente, essas indústrias elas não reabriram rapidamente, né? Houve um processo, ainda está ocorrendo, de reabertura. E ainda existem muitos desempregados. Essa é só um exemplo de algumas indústrias. E que nesse momento que a gente está vivenciando, muitas delas vão terminar fechando, né? E muitas pessoas irão ficar desempregadas. Aqui eu trouxe para vocês uma fila, tá? Que existe muito, que a gente vê na TV, de pessoas para entregar currículos.
em busca de emprego. A organização do setor industrial brasileiro. Até a década de 1990, a instalação industrial estava concentrada em especial na região Sudeste. Após esse período, houve uma intensificação da atividade industrial nas regiões Nordeste e Sul, tá? No entanto, ainda existem áreas, principalmente no interior do território brasileiro. O processo de industrialização brasileira criou, assim, 3 grandes regiões marcadas no país. Uma região de industrialização clássica, outra de industrialização mais recente e uma grande área com pouca atividade industrial. Então, a participação no PIB da indústria em 2016. São Paulo teve 32,1% do seu PIB formado pela indústria. Minas Gerais, 10,3% do PIB formado pela indústria. Rio de Janeiro, 8,6%. O Acre, 0,1% só, gente, tá? Alagoas está entre os estados que têm menos participação da indústria no PIB, com 0,5%. E Sergipe, com 0,6%. Aí eu trouxe aqui para vocês os estados que têm aqueles com maiores participações e os que têm com menores participações. As áreas de industrialização clássicas são áreas que passaram pelo primeiro grande processo de instalação da atividade industrial no Brasil, durante a segunda metade do século XX. Corresponde à região Sudeste, acompanhada por um intenso aumento populacional e pela instalação de uma infraestrutura como rodovias, redes de telecomunicação. Então, podemos dizer que as áreas de industrialização clássicas são justamente aquelas primeiras, né, que foram industrializadas aqui no Brasil. A região, por exemplo, Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e a questão do Espírito Santo, tá certo? As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte destacaram-se na atração da atividade industrial do país durante esse primeiro processo de industrialização, ainda que a atividade industrial tenha migrado para outros locais posteriormente. Essa região segue como a mais industrializada do país. Da região Sudeste, até hoje, é aquela que é mais industrializada do nosso Brasil. Inclusive, muitas pessoas ainda fazem o movimento de sair daqui do Nordeste para a região Sudeste em busca de empregos nessas indústrias. Então, eu trouxe aqui para vocês um mapa da distribuição das indústrias na região Sudeste. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha só a quantidade de indústrias em São Paulo aqui, destacado no mapa. Então, o estado de São Paulo é a liderança industrial brasileira. Apesar do movimento de desconcentração, tá? Desconcentração industrial em 1990, São Paulo ainda é o estado brasileiro que apresenta a maior atividade no setor, nesse segundo setor, sendo responsável por mais de 30% de todo o PIB industrial gerado no Brasil. Então, São Paulo, como nós todos sabemos, né? O estado e a capital metrópole é aquela que tem a maior percentual de indústria e, consequentemente, o PIB dela vai ser muito formado pela produção industrial, tá? Gerado, comparado ao que é gerado no Brasil, São Paulo é muito elevado. Em relação ao porte das unidades industriais do estado de São Paulo, verifica-se que, embora as empresas de pequeno e médio porte sejam a maioria em termos de contribuição para a geração de renda no estado, as grandes empresas apresentam uma contribuição maior. As regiões de industrializações mais recentes. As indústrias passaram a estabelecer-se em maior número nas regiões Nordeste e Sul. Olha só o destaque do nosso Nordeste. Esse processo de desconcentração foi acompanhado por um processo de instalação de infraestrutura de transporte e escoamento produtivo. Apesar da gente observar ainda tantas rodovias irregulares, o Nordeste e o Sul, ele está crescendo cada vez mais em questões de infraestruturas que proporcionam a atração dessas indústrias, tá? Inclusive no nosso estado mesmo nós podemos observar isso. Na região sul, houve um planejamento estratégico da distribuição industrial, com o direcionamento das atividades desse setor para cidades de pequeno e médio porte, distribuídas de maneira regular no território com base na proximidade entre a fonte da matéria-prima e as áreas industriais. No caso do Nordeste, os principais parques industriais instalados na região
estão nas grandes capitais regionais, como Salvador, Recife e Fortaleza. Não houve uma grande distribuição de atividades industriais, o que gerou grandes diferenças nessa atividade econômica entre as regiões litorâneas e as regiões interiores. Então, consequentemente, como eu disse a vocês, as indústrias estão geralmente mais localizadas nas áreas litorâneas, principalmente pela facilidade da escoação, do escoamento da sua produção, né, dos seus produtos, principalmente enviados para outros países de outros continentes. As regiões de poucas industrialização são as regiões centro-oeste e norte, que são as regiões brasileiras com menor grau de industrialização. Enquanto a região centro-oeste representa apenas 5% de toda a produção industrial nacional, no caso da região norte, ainda esse valor é pior, né, menor, responde apenas 3%. Quais são os fatores que estão ligados à baixa contribuição industrial destes locais, né, da região centro-oeste e da região sul? Primeiro, a falta da infraestrutura, ou seja, o isolamento geográfico e a falta de uma rede de infraestrutura. Sabemos que na região norte existe a grande quantidade, né? Existe muita presença da floresta amazônica, que empata, vamos dizer assim, a construção dessas infraestruturas. Estratégias econômicas, a tradição econômica das regiões muitas vezes estava assentada em outros setores, como, por exemplo, na região centro-oeste, onde a economia é mais centrada na produção agropecuária, agrícola, né? Onde eles investem mais. E a falta de investimentos em tecnologia, o baixo investimento na modernização industrial. Então, eles não têm essa preocupação em investir tanto nessa modernização, né? Trazer tecnologias para serem utilizadas nessas indústrias. A atividade industrial também corre nessas regiões, sendo na região centro-oeste catalisada pelo processo de construção de Brasília e também movimentada pelo desenvolvimento da indústria de químicos e biocombustíveis, derivados da produção agroindustrial. Na região norte, a atividade industrial destaca-se na região da Zona Franca de Manaus, e ainda que percentualmente a região apresente pouca participação do PIB industrial do país, devemos destacar a presença elevada das atividades extrativas e mineradoras na região, visto que tais atividades são fundamentais para a indústria de base e a composição da matriz econômica nacional. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês duas imagens que representam a Transamazônica. Então, nós podemos observar aí a falta de infraestrutura para que as indústrias se localizem lá. Olhem só as precárias condições que essa rodovia se localiza. Apesar que alguma parte dela está melhor, tá, pessoal? Mas a grande parte está nessa situação. Então, esse é um fator que faz com que as indústrias não queiram ir para essa região, a região norte, tá? Consequentemente, nós iremos ter um baixo percentual de participação da indústria na composição do PIB da economia dessas regiões brasileiras, tá certo? Então, pessoal, nosso momento da videoaula termina por aqui, mas eu aguardo vocês para o segundo momento, ao vivo, a partir do aplicativo Zoom, certo? Até mais!